Olá, tudo bem? Boa tarde. Vamos lá para o nosso lançamento do nosso conteúdo de ciências, reprodução dos vegetais, tá? Página 142, 143, 144, 145, tá bom? Vamos lá? 142. Você sabia que as plantas também se reproduzem? E que para isso elas também produzem gametas, assim como nós? Esse processo pode contar com a ajuda dos animais. Você sabia disso? Nesta aula, iremos falar sobre o que ocorre o processo de reprodução das plantas e como os animais influenciam nesse processo. Para realizar o processo de reprodução, a maior parte das plantas possui flores e é a partir dessa estrutura que ocorre a produção dos gametas, que são as células reprodutoras dos seres. Chamaremos os gametas das plantas de gameta masculino e gameta feminino. Uma planta pode apresentar flores masculinas, flores femininas ou flores com ambas as partes. Isso significa que a flor há uma região responsável por produzir o gameta masculino e a outra por produzir o gameta feminino. Vamos observar as partes de uma flor. Vamos lá. Tem o estigma. O estigma é a região do gineceu, por onde entra o grão de pólen, tá? Antera, região do androceu, que produz o grão de pólen. Dentro dele há um gameta masculino. Ovário, o ovário produz o gameta feminino. A sépala, a pétala, tá? Então, vamos lá. Região, a estrutura masculina da planta chamada androceu. Região 2, estrutura feminina da planta chamada gineceu, tá? O gineceu é a parte responsável por produzir o gameta feminino e o androceu por produzir o gameta masculino. Para ocorrer a produção do fruto e da semente, é necessário que o grão de pólen chegue à parte feminina da planta. Esse transporte é chamado de polinização e ocorre através dos polinizadores, ou seja, animais ou até mesmo elementos naturais como a água e o vento. Os animais polinizadores são aqueles que transportam o grão de pólen de uma flor para outra. Os principais responsáveis por esse processo acabam sendo, na verdade, os insetos, como as abelhas, Esses animais acabam atraídos pelo néctar, substância açucarada da planta, pela cor das pétalas e pelo odor, o cheiro, tá? O grão de pólen. Ao se alimentarem do néctar, os insetos esbarram nos grãos de pólen que ficam grudados aos seus corpos. Ao visitar outras flores, carregam os grãos e dão continuidade ao processo de polinização. Após a polinização, a parte feminina da planta se desenvolve e forma o fruto e a semente. Dentro do fruto há a semente e dentro da semente há o embrião, Ao germinar gera uma planta nova, tá? Uma nova planta. O fruto tem um papel muito importante para as plantas, tá? Você sabe qual é? Ele é o responsável por atrair os animais. Esses animais se alimentam do fruto e eliminam as sementes pelas fezes. Ao se locomover no ambiente, o animal ajuda a espalhar as sementes, tá? Aí tem aqui os animaizinhos que acabam espalhando a semente e aí todo esse processo, é feito, tá? Além dos animais, as sementes também podem ser carregadas pelo vento e pela água, como a tia já leu lá em cima. Durante a aula de ciência, a professora estava explicando sobre a importância do fruto e da semente para as plantas. Segundo ela, o desenvolvimento das sementes se deve aos frutos. Ela está certa? Sim, porque as sementes são protegidas pelos frutos desde o seu amadurecimento,
tá bom? Estudos têm mostrado que a poluição do ambiente e o uso de agrotóxicos, venenos para matar as pragas, estão causando morte de insetos, como as abelhas. Isso pode ter um fator importante na reprodução das plantas, tá? Então, vamos lá. Vocês vão fazer os exercícios da página 144 e 145. É em cima do que a tia acabou de falar agora, tá? Sobre a reprodução dos vegetais, tá bom? E as partes da planta. Então, vocês, se necessário for, volte aqui quando perguntar de ginoceu, de androceu, de feminino, masculino, é só dar uma lidinha aqui na página 143 e respondam aqui, tá bom, meus amores? Façam com atenção, tá? Ó, grande beijo, tá bom?